Oi, gente, eu sou a Ellen, essa é a segunda aula sobre polinômios. Nela a gente vai falar sobre fatoração, produtos notáveis, raízes de equação de segundo grau e frações parciais. Então a gente vai começar aqui pela fatoração. A fatoração é uma forma de simplificar equações e ela acontece de três formas: por fator comum, por diferença de quadrados e por agrupamento. Então vamos começar aqui pelo fator comum, que nada mais é do que o famoso colocar em evidência, né? A gente vai procurar aqui o termo em comum que a gente tem em ambas parcelas. Nesse caso aqui é o 5, então o que a gente faz? A gente coloca o 5 aqui na frente, parênteses, tudo que sobrou. O que sobrou foi x mais y, e tá pronta a nossa fatoração. Na diferença de quadrados, a gente existe uma propriedadezinha aqui, que basicamente, quando eu tiver dois números aqui ao quadrado, né, separado por uma diferença, isso daqui é a mesma coisa aqui. A mais B vezes A menos B. Então, vamos usar essa propriedade para simplificar esse exemplo aqui de baixo. A priori, a gente olha, né, essa expressão e não sabe como simplificar. Mas aí a gente lembra que x² menos 9 é a mesma coisa que x² menos 3 ao quadrado. E aí, o que apareceu pra gente? A diferença de quadrados, né? Então, a gente vai poder usar a nossa propriedade ali. Então, vai ficar x mais 3 vezes x menos 3. Então, se a gente seguir aqui com a nossa expressão, a gente consegue cancelar esses dois aqui e fica apenas x menos 3 e tá pronta a nossa fatoração. Agora, o último caso é o agrupamento, que é basicamente colocar em evidência duas vezes. Por exemplo, eu tenho um fator comum nesses dois termos e eu tenho um fator comum nesses dois termos. Então, a gente vai colocar ele em comum aqui. Eu tenho o colocar em evidência, né? Eu coloco o 6 aqui dentro do parênteses, tudo que sobrou, que é x mais y. Nesse daqui, a gente tem o a e tudo que sobrou, que é x mais y. Mas aí, a gente percebe agora que temos outro termo em comum em ambas as parcelas, que é o quê? O x mais y, né? Ele tá dos dois lados. Então, a gente vai colocar o x mais y em evidência. Então, vai ficar x mais y, parênteses, tudo que sobrou, que é 6 mais a. E tá pronta a nossa fatoração por agrupamento. Agora, a gente vai falar de produtos notáveis. Agora a gente vai falar sobre os produtos notáveis, que também são uma forma de manipular expressões, tá? De reescrever elas de outras formas. Então, a gente tem o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma e o cubo da diferença, tá? Então, a gente vai começar pelo quadrado da soma, que muita gente confunde isso daqui e acha que é a mesma coisa que A² mais B², e não é, gente. Pelo amor de Deus, isso daqui tá muito errado, tá? Nunca façam isso. A mais B ao quadrado, tá? A soma ao quadrado é a mesma coisa aqui. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, tá? Então, a gente vai aplicar isso nesse nosso primeiro exemplo aqui. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar x vezes 3 mais o segundo ao quadrado, que é 3². Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, é isso daqui a nossa resposta, tá? Não é x² mais 3², pelo amor de Deus. Agora, o quadrado da diferença é a mesma coisa, só que quando a gente tiver um menos aqui na frente, né? Então, como é que vai ficar isso daqui? Fica a² menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? É a mesma coisa do outro, só que o menos aqui na frente. Então, a gente vai usar isso daqui no nosso primeiro exemplo. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é 6, mais 6 ao quadrado. Então, isso daqui fica x² menos 12x mais 36. E tá pronto aqui, tá? E, gente, esse tipo de fórmula aqui a gente não precisa decorar, tá? Acaba que com o uso comum a gente vai lembrar sim dela sempre,
Mas o que a gente pode fazer? Eu vou escrever aqui de azul, ó. Eu vou pegar aqui o A menos o B quadrado. É a mesma coisa aqui. Eu tô fazendo pro menos, mas também vai servir ali para o caso da soma que a gente viu anteriormente, tá? Isso daqui é a mesma coisa que A menos B vezes A menos B, tá? E aí você simplesmente vai fazer uma distributiva aqui dos termos, que é a multiplicação de polinômios que eu falei da outra aula, e você vai ter como resultado essa expressão aqui, tá? Você pode fazer direto no seu exemplo, que vai dar a mesma coisa, só é mais complicado porque você vai perder um pouco mais de tempo, mas dá certo também se não quiser decorar a fórmula. Agora, o produto da soma pela diferença é basicamente o que a gente falou lá na fatoração, tá? Toda vez que eu tiver a soma de dois termos pela diferença de dois termos, isso daqui é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, aqui no nosso exemplo vai ficar x quadrado menos 3 ao quadrado. Esses daqui são casos excepcionais, não vai acontecer sempre, por exemplo... Tá, esquece essa parte dos casos excepcionais. Enfim, agora a gente vai falar do cubo da soma, que é análogo à ideia do quadrado da soma, tá? Só que, novamente, isso daqui não é igual a A ao cubo mais B ao cubo. Pelo amor de Deus, jamais façam isso. Esse daqui é um pouquinho diferente do quadrado, né? Vai ficar o primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, tá? Mais o segundo ao cubo. Então, essa aqui é a nossa fórmula, a gente vai aplicar ela aqui no nosso exemplo e vai ficar x ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, que é x quadrado, vezes 2, mais 3 vezes x vezes 2 quadrado, mais o segundo ao cubo, e isso daqui fica x ao cubo mais 6x quadrado mais 12, né, porque aqui é 4, 12x mais 8, e fica assim a nossa expressão. Agora, o cubo da diferença é a mesma coisa, só vai mudar o sinal. Isso daqui vai ficar o primeiro ao quadrado, ou o primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo, tá? E a gente vai colocar isso daqui dentro do nosso exemplo e vai ficar x ao cubo menos 6 vezes x quadrado mais 12x menos 8. Tá pronta aqui a nossa expressão, tá? Agora, a gente vai falar sobre formas de se encontrar raízes do segundo grau. Primeiro de tudo, a gente vai começar falando pela forma mais completa, que é o famoso Bhaskara, né? Quando a gente tiver uma equação completa. E o que é uma equação completa? Quando eu tiver o meu A, o meu B e o meu C diferentes de zero, tá? A, B e C diferentes de zero. Lembrando que toda equação de segundo grau, ela vai ter sempre essa cara aqui, ó, que tá aqui em cima. A gente tem um termo multiplicando o x quadrado, mais um termo multiplicando o x de grau 1 e um termo sozinho igual ao zero. Então, a gente vai fazer aqui esse primeiro exemplo por Bhaskara. Então, basicamente, a gente vai começar identificando quem são o meu A, o meu B e o meu C nessa equação aqui. Então, vamos lá. O meu A é quem está multiplicando o meu x quadrado, que é quem? O 1, certo? O meu B é quem está multiplicando o meu x sozinho, que é quem? O menos 3. E o meu C é quem está sozinho, que é quem? O menos 10, né? Então, o que a gente vai começar? Calculando o delta. E como se calcula o delta? O delta é essa formulazinha aqui, ó. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, é só a gente substituir o que a gente achou aqui. Então, o delta é igual a
parênteses, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Agora, a gente vai fazer essa conta aqui. Vai dar menos 3 ao quadrado é 9. Esse menos 4 vezes esse menos 10 vezes menos 1 vai dar mais 40, tá? Fica menos com menos, fica 40 aqui, ou fica positivo. E 4 vezes 10 fica 40. Então, o nosso delta dá 49, tá? E agora, a gente vai usar a segunda parte da fórmula, que é a fórmula do x mesmo. Então, é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é o que a gente achou ali em cima, sobre 2 vezes o a. Então, vamos substituir aqui com os valores que a gente achou, né? X é igual a menos b, o menos é quem? O b é quem? Menos 3, né? Então, fica menos o 3, tá? Tem que repetir. Mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes o a. O nosso a é 1, então vai ficar aqui 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 2, né? Então, isso daqui é igual a menos com menos fica mais, então isso é 3, mais ou menos raiz de 49 é a mesma coisa que 7, tá? Gente, para o cálculo 1, para todos os cálculos, na verdade, a gente sempre vai considerar, na verdade, em cálculo 2 tem uma parte que a gente considera, assim, os números complexos, mas no cálculo 1 e no cálculo 3, pelo menos, assim, no geral, a gente nunca vai considerar números complexos, tá? Então, quando o delta der negativo, a gente vai dizer que aquela equação não possui resultado real, tá? Então, aqui, vamos continuar a nossa conta sobre 2, e agora a gente vai abrir os dois casinhos aqui, né? O x1 e o x2. O x1 eu vou usar o mais, no x2 eu vou usar o menos. Então, aqui vai ficar 3 mais 7 sobre 2, e aqui vai ficar 3 menos 7 sobre 2. Aqui vai ficar 10 sobre 2, que é 5. E aqui vai ficar menos 4 sobre 2, que é menos 2. E a gente vai escrever o nosso conjunto de solução dessa forma aqui, ó. S é igual a, abre colchete, a gente coloca sempre o menor na frente, então, menos 2, vírgula, o 5, e esse daqui é o nosso conjunto de solução para a nossa equação de segundo grau quando ela está completa, tá? Agora a gente vai ver o caso quando o C é igual a 0. Nesse caso aqui eu só tenho o meu A, que é igual a 1, e o meu B, que é igual a 5, tá? Nesse caso aqui, o nosso C ele é igual a 0, e eu vou ensinar vocês a resolver essa equação sem usar Bhaskara. Que o que vai ser? A gente vai colocar em evidência, que foi como eu ensinei para vocês lá na parte do fatoração. A gente vai colocar o x em evidência, então o que eu vou fazer aqui? X que multiplica x mais 5 é igual a 0. Aqui, a gente tem um produto, certo? E para um produto ser igual a 0, eu preciso que ou esse termo seja igual a 0. Então, para o termo de fora ser igual a 0, a gente tem que x tem que ser igual a 0. E agora, a segunda opção é que x mais 5 seja igual a 0. A gente passa o 5 para o outro lado, fica x é igual a menos 5. Então, essas daqui são as nossas raízes, x igual a 0 e x igual a menos 5. Então, a gente escreve aqui no conjunto solução, vai ficar menos 5 e 0. E isso aqui é muito mais rápido do que você resolver um Bhaskara, né? E agora, quando o nosso B for igual a 0, tá? Nesse caso aqui, o A é igual a 1, o B é igual a 0 e o nosso C é igual a menos 16. Basicamente, a gente vai passar esse menos 16 para o lado de lá, então vai ficar aqui x² é igual a 16, a gente vai passar a raiz para lá, então fica aqui x é igual a mais ou menos raiz de 16, x é igual a mais ou menos 4, então tá aqui a nossa resposta, o nosso conjunto de solução é menos 4 e 4, tá? Novamente, quando esse sinal aqui for um mais, quando a gente passar para lá,
vai dar negativo, né? Então, vai dar uma raiz de número negativo e isso pra gente no cálculo 1 não existe. E agora a gente vai falar da famigerada frações parciais, que eu falei muito na última aula, que a gente usa muito em cálculo 1 e basicamente todos esses passos que a gente viu até agora a gente vai usar muito aqui, tá? Então, agora a gente pode começar as frações parciais. E as frações parciais, elas são usadas para dividir essa expressão aqui em uma soma e facilitar no cálculo, principalmente quando a gente está falando de integrais. E para começar a fazer isso, a gente vai começar fatorando esse denominador aqui, ó. E como que a gente faz isso? A gente vai começar achando as raízes dessa equação, igual eu já mostrei ali para vocês, e aqui a gente vai ter que fazer por Bhaskara, tá? Porque tanto A quanto B quanto C são diferentes de zero. Nesse caso, o A ele é igual a 1, o B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 2. Então, o nosso delta vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2, né? E isso daqui vai dar 1 mais 8. Então, o nosso delta é igual a 9. Agora, a parte do x vai ficar x é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de delta, né, que nesse caso é 9, deixa eu já colocar aqui. Raiz de 9 sobre 2 vezes o a, que é 1, então eu vou deixar só 2, né? Isso daqui vai ficar 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então, se a gente puxa aqui o nosso x1 e x2, vai ficar 1 mais 3 sobre 2 e 1 menos 3 sobre 2, né? Aqui vai dar 4 sobre 2, que é 2. E aqui dá menos 2 sobre 2, que é menos 1. Igual a menos 1, tá? E agora, por que a gente achou essas raízes? Porque existe uma propriedade que nos permite escrever uma função de segundo grau sendo assim, uma função de segundo grau, nesse caso é o x quadrado menos x menos 2, a gente vai escrever ela sendo parênteses x menos a primeira raiz, que no caso aqui a nossa primeira raiz é 2, né? Então, x menos 2, multiplicado por x menos a nossa segunda raiz, que é menos 1, então vai ficar aqui mais 1, tá? Então, a gente vai escrever a nossa fatoração dessa forma aqui. Então, lá quando a gente tinha a nossa expressão inicial, que é x menos 5 sobre x quadrado menos x menos 2, vai ficar x menos 5 sobre o que a gente achou, né? Que é x menos 2 sobre x mais 1, certo? E agora a gente vai separar isso daqui como se a gente estivesse fazendo o caminho inverso de achar o MMC, né? Então, eu vou separar isso daqui como se a gente tivesse duas parcelas divididas por esse denominador aqui. E esse daqui fosse a multiplicação, é como se fosse realmente o caminho inverso de achar o MMC, né? A gente vai separar ela aqui em duas, cada uma com o seu denominador. Agora que a gente conseguiu separar a expressão em duas, mas a gente ainda não sabe quem são esse A e esse B, né? A gente consegue separar em duas, mas a gente ainda não consegue igualar a partir disso daqui, certo? E como que a gente vai fazer para relacionar isso? Então, vamos lá. Dessa expressão aqui que a gente tem, que é A sobre x menos 2 mais B sobre x mais 1, a gente vai tirar o MMC de fato agora, porém com os denominadores sendo A e B. Então, aqui embaixo vai ficar x menos 2 sobre x mais 1. Tá? Isso daqui a gente está fazendo de forma a achar outro denominador que a gente possa igualar com aquele x menos 5 ali, tá? Então, aqui vai ficar A vezes x mais 1 mais B vezes x menos 2. Então, agora a gente vai abrir essa conta aqui em cima, tá? Ó. Vai ficar AX
mais A mais bx menos 2b. O nosso denominador a gente vai continuar repetindo aqui. Tem professor que deixa você anular, né? Tipo, esquecer essa parte aqui de baixo, mas eu prefiro continuar fazendo para seguir a conta numa continuidade legal. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar em evidência tudo que está multiplicando x, né? Então, aqui, o x, e a gente coloca tudo que está multiplicando x, que é a mais b. E aqui fora a gente coloca os termos independentes, que no caso é o a e o menos 2b. Repete aqui novamente o nosso denominador, x menos 2 e x mais 1. E agora que a gente vai usar a igualdade de polinômios no denominador, né? Então, aqui tá x menos 5 sobre aquela nossa expressão inicial ali que a gente tinha, né? Depois de fatorar o denominador. Aqui a gente vai igualar a essa expressão aqui. Então, fica x que multiplica a mais b mais a menos 2b sobre toda a mesma coisa aqui. X menos 2, x mais 1. E agora a gente vai usar a nossa igualdade de polinômios. Lembra que eu tinha falado para vocês que para que esses dois polinômios aqui sejam iguais, tá? No caso, a gente vai igualar só o numerador. A gente precisa aqui termos que multipliquem os polinômios aqui, né, de mesmo grau, os coeficientes que multipliquem termos de mesmo grau tem que ser iguais. Então, tudo que está multiplicando x aqui, que nesse caso é 1, tem que ser igual a tudo que está multiplicando x desse lado aqui, tá? Então, o que a gente vai ter aqui embaixo? A gente tem que a mais b tem que ser igual a 1. E tudo que sobrou aqui é menos 5 e tem que ser igual a tudo que sobrou aqui. Então, a menos 2b tem que ser igual a menos 5. E com isso a gente tem um sisteminha para resolver, né? Então, a gente vai resolver aqui. Pode resolver da forma que for mais fácil para vocês. Eu vou resolver por substituiçãozinha assim, porque é mais fácil. Né? A gente coloca aqui a é igual a 1 menos b. E aí, a gente vai jogar esse a sendo 1 menos b dentro dessa segunda equação aqui. Então, vai ficar 1 menos b menos 2b é igual a menos 5. Aí, aqui vai ficar 1 menos 3b é igual a menos 5. Isso daqui passa esse 1 para lá, né? Fica aqui menos 3b é igual a menos 6. E a gente tem que b é igual a menos 6 sobre menos 3. Isso daqui é igual a 2. Então, já que b é igual a 2, isso implica que a é igual a 1, certo? Então, agora a gente vai pegar esses valores que a gente achou e substituir lá naquela equaçãozinha que a gente tinha achado aqui, ó. Tá? Então, onde a gente tiver A, eu coloco 1, onde tiver B, eu coloco 2. Então, lá no começo a gente tinha isso daqui, que era x menos 5 sobre x quadrado menos x menos 2. A gente saiu para isso daqui, x mais 2, opa, aqui é um menos, x menos 2 mais b sobre x mais 1. E agora a gente tem que isso aqui é 1 sobre x menos 2 mais 2 sobre x mais 1. Então, agora a gente tem a nossa expressão, que era essa daqui, separada em duas frações parciais, tá? E é exatamente esse o objetivo, de facilitar a nossa conta. Então, agora a gente tem isso muito mais fácil, principalmente quando a gente for falar de integral, como eu já falei. E é isso, gente. Finalmente foi tudo sobre polinômios agora, tá? Então, se quiser saber mais sobre o PET Química da UNB, é só acompanhar nosso Instagram, que é @petquimicaunb, e o nosso site, que é petquimica.iq.unb.br. Beijo, gente, e até a próxima!